paz de nosso Mestre Jesus possa nos envolver, para que a gente possa fazer a nossa reflexão sobre o tema de hoje, né? A parábola dos trabalhadores da última hora, ou a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Eis que Jesus, buscando explicar, né, a questão do reino dos céus, ele, no seu ensinamento, ele coloca que o reino do céu é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu em busca de trabalhadores para a sua vinha, para a sua plantação. E logo pela manhã, na parábola ele fala em algumas horas, a gente, vamos simplificar, 6 da manhã, a primeira hora do dia. E ele saindo para assalariar esses trabalhadores, e ele ajustou o pagamento a alguns trabalhadores de um dinheiro, uma quantia, um dinheiro. E esses foram trabalhar a vinha. Passando-se 3 horas, às 9 horas da manhã, ele saiu novamente em busca de trabalhadores. Então ele localizou pessoas numa praça que estavam na ociosidade e os chamou para trabalhar, pagando o justo. Saindo novamente por volta do meio-dia, repetiu isso às 3 da tarde, encontrou vários trabalhadores ociosos e questionando por que estão ociosos. Uma frase muito interessante. Eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Chegando lá para o final da tarde, às 5 da tarde, ele sai de novo em busca de trabalhadores. E aí ele encontra mais trabalhadores. E quando chega ao final do dia, o Senhor chama, né, o seu mordomo e diz: pague aos trabalhadores, começando pelos últimos. E esses últimos receberam dinheiro. Aqueles que estavam desde a manhã da primeira hora do dia reclamaram que era injusto que eles estavam o dia inteiro trabalhando e receberam o mesmo valor que aqueles que chegaram às 5 da tarde. E é interessante que daí Jesus ele coloca uma questão para esses que reclamaram. O Senhor pagou aquele dinheiro que foi o quê? Acordado. O acordo era trabalho um dia e um dinheiro. O acordo para chegar às 5 da tarde, qual era? Um dinheiro. E aí ele termina com esse ensinamento que os últimos, assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se a gente utilizar no nosso dia a dia, nós trabalhando desde a manhã, outros que chegam no final da tarde, receber o mesmo que a gente se revolta. Aí é que está um ponto. A gente tem que tirar a ideia de trabalho material. Porque quando se liga ao reino dos céus, está falando de um estado de felicidade. É um estado de espírito. O reino do céu ele é conquistado por nós. A forma que se conquista esse reino do céu, trabalhando. Não está trabalhando para a vinha, uma vinha física. Quando a gente olha essa questão da vinha, até no livro dos Espíritos, lá no início do livro dos Espíritos tem uma parte chamada Prolegômenos. E ele tem um desenho de uma vinha.
aquilo representa a questão o Espírito. Representa um Espírito encarnado buscando o seu progresso. Tem uma explicação bacana. E ela é um símbolo. Porque, vamos pensar, o vinho. O vinho, quanto mais tempo ele tem lá de maturação, melhor ele é. O vinho é uma bebida que se usa em rituais sagrados. Jesus transformou água em vinho no ensino. Então o vinho ele tem um simbolismo da essência do Espírito. Então essa vinha, esse trabalho, quando a gente coloca aqui as horas, a gente pode interpretar que sejam as nossas encarnações. Para o Espírito atingir ou construir esse reino dos céus, não existe um número certo de encarnações. Não existe 10, 20, 30, não existe isso. O que existe é um negócio muito interessante chamado progresso, evolução. E isso não tem tempo. Aliás, o que é o tempo? O tempo é uma dimensão aqui para a gente encarnado, a gente percebe ele passar. A gente percebe porque a gente utilizou de símbolos para determinar esse tempo. Tipo, essa palestra aqui ela vai até às 8h30. É um tempo. O que é essa meia hora que a gente fica aqui? É uma meia hora que foi convencionada. Só que olha que interessante, percepção do tempo. Estamos aqui, sei lá, em 20, 30 pessoas. Cada um tem uma percepção do tempo. A palestra não passa. Não, nossa, aquilo lá é uma tortura. E para outros, nossa, acabou. Para o Espírito, o tempo não tem muita relação com o relógio, com dia e noite, com 6 da manhã, meio-dia, 5 da tarde. Não é esse tipo de tempo. Por exemplo, quando a gente quer encontrar que a gente gosta, o que acontece? Ela está morando em outra cidade. Demora para chegar. E quando a gente encontra a pessoa, o tempo passa rápido. Mas se olhar no relógio, foi as mesmas 24 horas. A Terra deu um giro em torno do seu próprio eixo. 24 horas. Isso é convenção, vamos sei lá, material. Mas a questão tempo para o Espírito não importa. Não importa. Na realidade, assim, quando tem uma palavra aqui, uma resposta dos trabalhadores, lá que diz, por que vocês estão na ociosidade? Eles falam, porque ninguém nos assalariou. Ninguém nos colocou uma recompensa. Recompensa. Aí vamos pensar, o reino de Deus é uma barganha? Parece que é, né? Se a gente pensar nessa situação. Mas não é a questão disso. Olha, vamos pensar da seguinte forma. A gente está no estado de sofrimento. Aí a gente recebe a seguinte informação. Olha, o nosso sofrimento ele é causado por uma das nossas escolhas. O nosso comportamento ele precisa mudar. Agora, por que a gente tem que mudar? Por que a gente tem que se transformar? Às vezes a gente faz determinadas coisas porque pediram para a gente fazer. E simplesmente assim.
não há o objetivo lá na frente. Às vezes a gente até pode imaginar que o objetivo seja aquele, quando chegar lá a gente fala, perdemos o nosso tempo. E aí às vezes a gente o quê? Pode até estagnar. Às vezes pela falta de... Porque assim, se a gente for utilizar a questão de Jesus falando no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, ele coloca o quê? Consequências a determinados comportamentos. Ou seja, aquele que trabalha, recebe. Aquele que trabalha, no caso da minha, recebe o quê? Aquilo que foi prometido. Ou seja, a consequência é igual a todos. Todos nós trabalhamos para o nosso progresso, todos nós trabalhamos para a construção do nosso reino dos céus, todos nós trabalhamos para viver em conforme com as leis de Deus. Esse é o objetivo de um espírito. Esse é o objetivo nosso. Agora, a cada um no seu tempo. Não o tempo do relógio. O tempo em que a gente pode despertar. Por exemplo, a gente pode passar uma vida, não ociosidade, mas de repente chega lá, próximo dos 60 anos, a gente desperta. O que a gente precisa fazer? Reclamar os outros 60 da ociosidade? Ou quando a gente despertou e fala, não, é por aqui, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu enxergo aqui uma compensação individual. Eu sinto. Que diferença vai fazer? Aos olhos, vamos dizer assim, das leis divinas, o tempo não existe. Existe quando nós, enquanto espíritos, entramos num processo de transformação. E é uma transformação que tem um objetivo. O objetivo da parábola é um dinheiro. Agora, quando começar com as 6, às 9, às 12, às 15 e às 17. Chegando às 18, o final do dia. A gente pode colocar isso como uma encarnação, onde todos nós estamos partilhando. Amanheceu o dia. Muitos já começaram. Mas quando chegou no final da tarde, será que eles aprenderam alguma coisa? Porque eles invejaram aqueles outros que receberam o mesmo que ele. Exemplo. Tirando do ponto de vista material de uma empresa. Chega uma pessoa, nós estamos trabalhando na empresa há 20 anos. Aí chega um chefe novo. Não importa da idade, ele é novo de empresa. E ele chega o quê? Ideias. Gera problema? Gera problema. Gera problema. Agora, por que gera problema? Qualquer instituição, uma casa espírita gera problema. Quantos anos aqui? Quantos anos você frequenta aqui? 25. 25 anos. 30 e poucos. Tem uma companheira aqui que ela
vezes a pessoa chega, mas ela chega, de tanto ela bater cabeça por aí, ela chega com um conhecimento muito maior do que aqueles que estavam ali, ó, batendo na mesma tecla desde 25 anos, de 30 anos. E aí mexe. Mexe com o quê? Com o brilho. Mexe com o quê? Com sentimentos, às vezes, mais profundos que nem a gente sabia. E a gente o quê? Investir da inveja. Reclama. E se só reclamar, até tá bom. Às vezes age para atrapalhar. A parábola dos trabalhadores da última hora, ela coloca: os últimos serão os primeiros, porque aqueles que se julgam mais importantes perante o reino de Deus perderam o seu tempo. Ou, no caso aqui, eles receberam. Mas o quê? Quem foi mais, vamos dizer assim, que ficou mais em evidência? Aquele que se esforçou. Por mais que ele chegue no final do dia, por mais que ele chegue hoje, se o objetivo dele é um objetivo nobre e ele se esforça, para o Espírito não há essa diferença de tempo. E outra coisa que é bem interessante: quanto mais a gente evolui, menos diferença nós temos. Por quê? Porque quanto mais os espíritos evoluem, mais eles vivem em conformidade com as leis divinas. Mais eles têm esse estado de felicidade. Nós temos aqui a nossa felicidade relativa que nós vamos construindo ao longo do tempo. Todos nós somos trabalhadores da vinha. Nessa vinha, vamos dizer assim, a pai de família. Todos nós somos trabalhadores para o nosso próprio progresso e para que a providência divina possa cumprir os seus desígnios. Então, olha que interessante. Nós estamos no estágio que a gente faz besteira. Fazemos besteiras. Com as besteiras que nós fazemos, nós geramos consequências. As consequências servem para que a gente aprenda e para que os outros aprendam também. Então, nada é em vão. Então, por mais que a gente tenha chegado como se diz assim, lá no começo do dia, no meio do dia, e depois a gente passa a reclamar, depois a gente pode chegar no final do dia e se esforçar também, e chega no final daquele período, a gente tem o quê? Progresso igual. Então, por mais que às vezes a gente passe um tempo na ociosidade, mas se a gente aceita trabalhar, vai depender do nosso esforço. Não é o tempo que dirá, é a nossa consciência, é o nosso dever. Por isso que tem uma coisa muito interessante, a doutrina espírita. Eu esqueci a pessoa que falou essa frase, mas é bem interessante. O maior consolo, que trouxe para a humanidade é explicar a vida após o desencarne. Porque a crença na vida após a morte do corpo físico não existe em qualquer cultura. Agora, o como, o porquê, o para quê. E isso traz uma sensação de consolo, porque quando a gente olha para esse ensino de Jesus, a gente pode representar isso numa encarnação, um grupo de pessoas, ou várias encarnações.
porque não há tempo. Por exemplo, não existe um espírito que chegou a um padrão de moralidade e ele teve X encarnações. Não. Não tem número. E não tem uma trilha. Ele fez isso, fez aquilo outro. É uma diversidade de situações que traz para a gente experiência. Então, todos nós temos as nossas experiências que servem para a gente como um aprendizado e também serve para os outros. Porque, queiramos ou não, nós influenciamos as outras pessoas, assim como as outras pessoas nos influenciam. Agora, quem cabe a escolha? É nossa, individual. Na parábola, temos os trabalhadores no começo do dia e no final. Influenciou? Influenciou. Despertou em alguns a inveja, por mais que eles tivessem se esforçado. E utilizou daqueles que sofreram da inveja uma experiência também. Porque eles também escutaram o ensinamento, no caso aqui do dono da vinha. Ele disse, foi isso que foi acordado. Aí a gente lá na frente se julga mais que os outros e esquece às vezes dos nossos compromissos. Reencarnar, a gente assume um compromisso primeiramente com a gente, depois com os outros. Que a gente vai conviver, e conviver não é que nasceu na mesma família, a gente convive aqui. A gente pode fazer uma escolha de conviver aqui, além desses 30 minutos. Mas o que a gente está tirando proveito disso? São 30 minutos. São 30 minutos em que a gente pode esquecer o mundo lá fora. São 30 minutos que a gente pode deixar os nossos problemas aonde? Na mente. São 30 minutos que a gente, de repente, não está transferindo as nossas responsabilidades para ninguém. A gente passou, às vezes, o dia todo martelando, mastigando, às vezes até algo que estava difícil de engolir. Mas a gente pode ter esse momento agora e fazer a reflexão do dia todo. Qual será a nossa recompensa? A gente pode ter a seguinte recompensa, que aliás é o nosso objetivo, que todos os ensinamentos possam nos esclarecer e que eles possam nos consolar. Consolar não é se conformar. Consolar é, tá difícil? Tá, mas tem jeito. Esclarecer é o que está difícil e por que está difícil. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente percebe que a gente pode ter 1000 interpretações. Todos esses trabalhadores da vinha, eles conseguiram uma coisa no final: dignidade. É tão importante a dignidade que a gente é digno. A gente, até é interessante quando a gente olha, para não devagar na dignidade, é quando a gente inclui respeito, quando a gente tem consciência do nosso próprio valor. E isso não está relacionado ao tempo, e sim o nosso despertar.